Alguns fantasmas ficam presos a lugares, uma casa antiga, um hospital abandonado, um cemitério esquecido pelo tempo. Eles assombram corredores, repetem os mesmos gestos, presos a um eco do passado. Outros, no entanto, ficam presos ao movimento. Para eles, não existe um lugar fixo, um ponto de ancoragem. O tormento deles é a jornada sem fim. E é sobre uma dessas entidades que vamos falar hoje. Uma que nunca para, ela anda todas as noites, sem destino aparente, traçando um caminho invisível pelas ruas silenciosas da cidade. Os primeiros relatos começaram a surgir há alguns anos, em bairros completamente diferentes. Eram sussurros, histórias contadas em voz baixa entre vizinhos assustados. No começo, ninguém conectou os pontos, pareciam apenas casos isolados de encontros estranhos na madrugada. Mas o padrão logo se tornou inegável. Era sempre à noite, sempre depois da meia-noite. E sempre a mesma figura, uma mulher pálida, de cabelos escuros e longos, vestindo roupas que pareciam fora de época. Ela caminhava devagar, com um ar de quem está completamente perdido, mas ao mesmo tempo com uma determinação silenciosa. Seus passos não faziam barulho no asfalto. Era como ver uma imagem projetada, um holograma se movendo pela paisagem urbana. Os que a viram de perto descrevem uma sensação de frio intenso, mesmo nas noites mais quentes de verão. Ela nunca fala, nunca olha diretamente para ninguém. Seus olhos parecem fixos em um ponto distante, algo que só ela consegue ver. Mas quem cruza o caminho dela, quem ousa olhar por mais de alguns segundos, relata sentir um peso inexplicável no peito, uma tristeza profunda que não lhes pertence. É como se a solidão dela fosse contagiosa, uma aura que se prende a quem chega perto demais. Muitos dizem que, depois de encontrá-la, tiveram a sensação de estarem sendo seguidos por dias, mesmo sabendo que estavam sozinhos. A sombra dela parecia se estender muito além de sua presença física. O que ela procura? Essa é a pergunta que assombra todos que conhecem a sua história. Existem várias teorias. Alguns acreditam que ela procura por alguém que perdeu naquela mesma rota, talvez um amante, um filho, alguém que nunca voltou para casa. Ela refaz o caminho todas as noites na esperança de encontrá-lo. Outros, mais místicos, acreditam que ela não procura por outra pessoa, mas por si mesma, que ela perdeu um pedaço de sua alma em algum ponto daquele trajeto e está condenada a vagar até encontrá-lo. Quando entusiastas do paranormal mapearam os locais dos avistamentos, descobriram algo perturbador. Os trajetos, embora começassem e terminassem em pontos diferentes a cada noite, sempre passavam pelos mesmos quarteirões, pelas mesmas 3 ou 4 ruas específicas, formando um padrão repetitivo e sem lógica aparente. Naturalmente, a história da Andarilha da Noite, como ficou conhecida, atraiu a atenção de curiosos e caçadores de fantasmas amadores. Houve pessoas que, movidas pela coragem ou pela insensatez, decidiram segui-la. Queriam ver onde ela ia, qual era o seu destino final. O primeiro grupo tentou segui-la de carro, mantendo uma distância segura. Eles a acompanharam por quase 1 hora, até que, ao virar uma esquina, ela simplesmente desapareceu. Não havia para onde correr, nenhum beco, nenhuma porta aberta. Ela simplesmente sumiu. Outro rapaz tentou segui-la a pé, filmando com o celular. Ele narrava em tempo real, descrevendo a figura à sua frente, mas à medida que a seguia, sua voz ficava mais fraca, mais ofegante, como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. Ele desistiu, sentindo uma fraqueza que o derrubou no chão. Nenhuma das pessoas que tentou conseguiu acompanhá-la até o fim do percurso. Era como se a própria jornada o impedisse. O último relato, e talvez o mais assustador, não veio de uma testemunha viva, veio de um gravador de voz digital encontrado no chão de uma das ruas do seu trajeto habitual. A polícia o encontrou pela manhã ao lado de uma jaqueta e um par de chaves. O dono nunca foi
identificado. A gravação continha apenas alguns minutos de áudio. Era o som de passos apressados, respiração ofegante e uma voz masculina sussurrando. Ele dizia coisas como: estou perto, ela não me vê, para onde ela está indo? E então a voz muda, o tom de excitação se transforma em pânico. Ouve-se um suspiro longo e pesado, e a última frase gravada é clara e aterrorizante. Ela passou por mim, mas foi como se tivesse levado algo. Depois disso, apenas silêncio. Na noite seguinte ao achado do gravador, os moradores das ruas de sempre relataram tê-la visto novamente. A mesma figura pálida, o mesmo caminhar lento e determinado. Ela continuou andando como se nada tivesse acontecido, como se o homem que a seguiu nunca tivesse existido. Ela não parou, ela nunca para. Isso nos leva a uma teoria final, a mais sombria de todas. Talvez ela não procure um lugar, talvez ela não procure alguém que perdeu, talvez ela procure alguém que a substitua, alguém que ao segui-la por tempo demais, absorva seu fardo, sua maldição, e a liberte, e então essa pessoa se tornaria o novo andarilho. Por isso, se você estiver andando por uma rua deserta à noite e havia uma mulher pálida caminhando em silêncio, não a siga, atravesse para o outro lado da rua e não olhe para trás. Obrigado por assistir.